Os mistérios ocultos do Apocalipse que a maioria não sabe. O que está prestes a acontecer no mundo já foi profetizado há séculos. O livro do Apocalipse contém segredos assustadores que poucos conhecem. E hoje, você vai descobrir o que a maioria das pessoas ignora sobre o fim dos tempos. Prepare-se, porque isso pode mudar tudo o que você sabia sobre a Bíblia. O Apocalipse de João não é apenas um livro sobre destruição e juízo. Ele esconde mensagens cifradas que indicam um tempo de revelação e preparação para o que está por vir. Mas antes de iniciarmos, inscreva-se no canal e deixe seu like, assim continuaremos a postar vídeos regularmente. Desde a época em que Jesus, quando foi indagado pelos discípulos sobre o que sobreviria no futuro, lhes disse: "Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também." João 14, versículos 2 e 3. Neste texto, falava do arrebatamento e da sua vinda para buscar a igreja, ou seja, os que se entregaram para Jesus, aceitando a Cristo e confessando seus pecados, e como ordenância da palavra, batizando-se nas águas como testemunho do novo nascimento. No capítulo 13, João descreve a chegada da besta que sobe do mar. Muitos associam essa figura a um líder mundial que enganará as nações. Mas o que isso realmente significa? O sinal da besta já está aqui. Por séculos, estudiosos tentam decifrar o enigma do 666, o número da besta. Mas e se eu te disser que esse sinal pode já estar entre nós, de forma sutil e disfarçada? Apocalipse 13, 16, 17 diz: "A todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, fez com que recebessem uma marca na mão direita ou na testa." Seria isso um sistema de controle global já em desenvolvimento? Você já percebeu como o mundo está sendo preparado para algo grande? O Apocalipse não é apenas sobre o futuro. Ele está acontecendo agora. O grande engano final. O próprio Jesus alertou que, nos últimos dias, surgiriam falsos mestres, enganando até mesmo os escolhidos. Você sabe como identificar um falso profeta? Mateus 24, versículo 24 diz: "Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos." A grande questão é: você está preparado para discernir a verdade em meio a tantas mentiras? Será que existe esperança para o futuro? Mas calma! Apocalipse não é só sobre destruição. Ele fala sobre a vitória final. Cristo voltará e julgará o mundo com justiça. Mas apenas aqueles que estiverem preparados poderão reinar com ele. Apocalipse 21, versículo 4 nos promete: "E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor." A pergunta final é: você está pronto para esse momento? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com pelo menos 3 pessoas. Vamos espalhar essa mensagem e alertar o maior número de pessoas possível. Se inscreva no canal para mais revelações sobre a Bíblia que ninguém te conta. Comente aqui embaixo: você acha que já estamos vivendo os últimos tempos? Vejamos o relato do pastor Lamartine Pozzella sobre a segunda vinda, para aqueles que se entregaram a Jesus e abandonaram as velhas práticas pecaminosas. Mas eu te pergunto uma coisa: você está assistindo uma novela. Você gostaria de parar no meio da novela e não ver o fim? É claro que não. Um filme. Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, todo o discurso dele... Não era o fim. Não era o fim. Todo o discurso dele é: eu vou voltar. E aí, não só quando ele morreu e ressuscitou, antes disso, ele já falava. Mas ali ele deixa claro que ele vai voltar. Entendeu? Lá em Mateus 24, 25, no chamado sermão profético, as últimas palavras de Jesus foi sobre a volta dele. Ele fala: assim como o relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ele promete que ele vai voltar. Lá em João capítulo 14, está na ceia, né? Na última ceia, você deve ter ido lá
no cenáculo, lá em Jerusalém, Será? no Monte Sião, deve ter ido. Ah, sim, Monte Sião. Perto ali do túmulo de Davi, Tá. sabe? Em cima, você deve ter subido ali, né? Aquele lugar onde tradicionalmente dizem que é tanto a última ceia como o lugar onde desceu o Espírito Santo. Que era uma casa que foi emprestada por um amigo de Jesus. Ele era provavelmente um essênio. E o bairro dos essênios era ali o Monte Sião. Bom, por que eu estou dizendo isso? Alguma coisa eu ia falar que me fugiu. Hoje eu me acabei. O que você perguntou mesmo, Du? Eu perguntei dos sinais, né? Quem falou. Não, mas o que eu você queria falou dizer- dos apóstolos que já estavam avisando. Então, Aí falou da Santa Ceia, que foi nesse local. bom, Monte Sião. Jesus ele deixa claro que ele vai voltar. Por exemplo, lá no Monte das Oliveiras, quando ele começa a subir, os discípulos começam a ficar assim maravilhados. O anjo fala para eles: por que vocês estão assim tão maravilhados? Da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer aqui. Então está falando da volta dele. Então, Jesus, ele deixa claro que... lembrei. Obrigado, meu Deus. Porque era um argumento tão importante, ele fugiu, né? Tem que ficar um pouco mais atento, que às vezes eu estou perdendo aqui. Na última ceia, que está lá, que está expresso lá em João capítulo 14, tá aquele peso, né? É. Aquele peso, os discípulos estão vendo que a coisa provavelmente vai morrer. E aí ele começa um discurso lindo, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou-lo teria dito. Eu irei, prepararei-vos lugar e voltarei para vós outros, para que onde eu estiver, vós estejais também. O que Jesus está dizendo para os discípulos? Eu estou indo embora, mas eu vou voltar. E eu vou buscar vocês para estarem comigo. Ele está falando do arrebatamento. Então, Jesus ele já começou a preparar os discípulos, porque ele estava achando que ele ia implantar o reino naquela hora. Né? No sermão de Mateus 24, eles estão primeiro lá na região do templo, né? E os discípulos olhando aquela coisa maravilhosa, e eles falaram: nossa, Jesus, que construção maravilhosa, né? E Jesus falou: pois é, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele está profetizando o que aconteceria mais ou menos uns 37 anos depois. Porque em 70 depois de Cristo vieram os romanos e destruíram o templo. Só que aí eles falam: mas como assim? Quais são os sinais que hão de ser da tua vinda? Porque ele já está ali falando para eles que ele vai embora. Aí ele começa a dar os sinais. E na hora que ele começa a dar os sinais, ele fala de sinais da natureza, ele fala de sinais geopolíticos, de guerra contra guerra, ele fala de apostasia, de engano. Cuidado, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Entendeu? Ele começa a dar os sinais. E Vilela, hoje nós estamos vivendo numa época em que tudo está acontecendo. Quero até permitir aqui esse espaço e dizer que no dia 16 de outubro eu vou dar uma aula grátis no meu canal do YouTube, Lamartine Pozzella. É uma masterclass, a aula mais completa que eu já fiz. Eu contratei um cineasta para fazer, é uma coisa extraordinária. Sobre as 7 tendências que nós temos no fim dos tempos. E detalhe, sempre houve esses sinais. Algumas vezes tinham mais uns do que outros. Agora está tudo acontecendo junto. Esse ano de 2023, eu nunca vi um ano igual a esse. Ah, é? Não, nunca vi um ano com tantas catástrofes que estão acontecendo. Olha, fogo em tudo quanto é lugar. No Canadá, no Havaí, gente, coisa de louco. Incêndios. Entendeu? Incêndios na Europa. Falei do Canadá já, né? Terremotos em tudo quanto é lugar, cara. Enchentes aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, nós tivemos o que eles estão chamando de a maior catástrofe ecológica de todos os tempos no Brasil. Então, assim, nós estamos tendo assim muitos sinais que estão acontecendo e todos ao mesmo tempo. Então, tá chegando a hora. Você não pode dizer exatamente quando, porque Jesus proibiu, ninguém sabe o dia e a hora. Mas ele disse que era para você observar os tempos e as estações. E os sinais no Mar Morto?
Sim, esse é maravilhoso também. No final dos tempos, o livro de Ezequiel diz que o Mar Morto, isso também é uma profecia linda, porque ele diz que o Mar Morto, ele voltaria a ter água potável, a ter água doce, inclusive peixes iam nadar nele, coisa e tal. Agora, detalhe, Ezequiel fala que a parte norte seria assim, mas a parte sul continuaria salgada. Agora, Ezequiel foi um profeta do exílio, nós estamos falando aí de 2.600 anos atrás. Naquela época, não existia parte norte do Mar Morto. Era tudo uma coisa só. É uma coisa só. 50 anos atrás era uma coisa só. Quando é que o Mar Morto se dividiu em dois? Depois que Israel voltou para sua terra e começaram ali prosperar, muita gente, começaram a usar a água do mar da Galileia, o Mar Morto começou a secar. E na hora que ele começou a secar, ele se dividiu em dois. Hoje, inclusive, tem um canal que eles fazem entre a parte norte e a parte sul para que a parte sul não seque completamente. Mas se você olhar até na imagem do satélite, viraram dois corpos de água. E detalhe, na parte norte começaram a aparecer, veja, a água do Mar Morto está descendo cada vez mais. Então isso significa que já há centenas de metros de um lado e de outro, onde havia água, não tem mais água. O que acontece? Aquela pressão daquela água sobre aquela terra não existe mais. Conforme os relatos do pastor Lamartine, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, inclusive a secagem do rio Eufrates. Assim, devemos nos preparar para o grande dia, entregando nossas vidas ao Criador. Ele sabe o que é melhor para nós. Deus preparou tudo isso porque sabia da perversidade da raça humana e que o homem não seria capaz de viver em sociedade sem entregar-se para Deus sua vida. Ele sempre sabe o que realmente é bom para seus filhos.